Então, boa tarde a todos que estão presentes. Vou iniciar, então, a oitava e última aula, tá? Tem aulas para frente depois, mas são mais cereja do bolo, digamos assim, para enfeitar um pouco o projeto, né? Vocês têm acesso aí, pode continuar fazendo, se tiver dúvida. O que vem, né, depois dessa aula 8? Vem uma aula que continua, seria a aula 9, né, para continuar analisando os dados, tá? Não estarei aqui, mas continua à disposição, né, até o final do ano. Entrega do relatório prevista aí para 30 de setembro, podendo estender um pouco mais, aí é só me avisar. E a questão da aula 9 é continuar analisando dados e melhorar, né? O que eu coloco na aula 10, depois na 11, é um desafio para vocês. Eu vou mostrar aqui hoje que a gente pode fazer mutantes virtuais da proteína-alvo para prever, né? Se de repente está usando um antibiótico ou vai mudar o organismo, né? Para ver se vai continuar com a mesma interação prevista no docking que vocês fizeram até agora com o seu alvo terapêutico. Essa mutação, ela é bem simples, né? Tem a instrução ali. É você pegar a sequência de aminoácidos e trocar um aminoácido que nós vamos aprender a identificar aqui, que interagiu com a sua molécula teste, né, que está ali presente no seu database. Então, se eu identificar um aminoácido ali, eu posso tirar, trocar, fazer uma substituição conservada, por exemplo, manter uma carga negativa, trocar aspartato por glutamato EO, né, tanto faz. Manter um aminoácido que tem a cadeia lateral não polar, trocar uma isoleucina por uma leucina, né, fazer uma mutação simples, ou fazer uma mutação radical, né? Eu posso trocar uma base, né, um mutante, que seria assim, uma base do DNA, e mudar totalmente um aminoácido de polar para apolar, carregado positivo para carregado negativo, né? Isso a gente entra lá no código genético, né, todas as possibilidades. Um exemplo que eu sempre comento é da anemia humana falciforme, né, a anemia falciforme humana, que a mutação é de uma base e ela troca um aminoácido, se não me engano é a valina, por um glutamato, né, e causa toda uma mudança de conformação da célula, da hemácia, né, e compromete ali o transporte de oxigênio, né, perde eficiência no transporte de oxigênio. Então, isso é o que se propõe depois na aula 10. E na aula 11 é uma apresentação que é um roteiro para quem quiser fazer um vídeo, por exemplo, do docking, né? Analisar molécula por molécula, fazer uma narração. O Quimera, ele tem um sistema de gravação, né, que você vai movimentando a molécula, vai inserindo cena a cena e faz ali uma montagem depois, uma visualização, uma apresentação de tese, uma apresentação de seminário, uma ilustração do seu site, há mil e uma utilidades, né, para quem conhece a expressão, né. Não sei se eu, além, eu e o Sérgio, aqui, se alguém conhece essa expressão mil e uma utilidades, né, mas fica aí a dica. Então, entrando na aula de análise do docking, o que nós vamos fazer, né? Então, tem aqui o roteiro, finalizada a execução do docking, você fez lá a execução e já possui, pelo menos, este arquivo, tá? Anchor Enroll Scored Mol 2, tá? Nós vamos iniciar o programa Quimera, abrir o nosso charge.mol2, tá? Que é o quê? O nosso receptor, onde nós desenhamos as esferas, selecionamos, etc., aquela fenda, né, ou sítio ativo, se for o caso, onde nós vamos testar compostos, né, pequenas moléculas, para ver se encaixam ali, se tem alguma interação. Tá? O desafio que eu faço também nas aulas extras, ali, digamos assim, além do curso, é você melhorar, né? Melhorar o score. O score, ele é negativo, então menos 40 é melhor que menos 30. Então, se você tem um menos 40, eu geralmente desafio os alunos, ó, vamos dobrar esse valor, né? Vai lá, volta para o margem, desenha uma molécula, né? Coloca lá,
olha no entorno se tem fenda, onde você pode colocar um grupo a mais, um a menos, que possa fazer uma ponte de hidrogênio ali. Isso é tudo visualização no Quimera, tá? Não tem cálculo nenhum. E vai por tentativa e erro, colocando ali para melhorar o score. Uma vez uma aluna foi fazer, né, essa melhoria, ela estava ali no curso empolgada, né, e o que aconteceu? Ela tinha um score de menos 60, falei, vai lá, chega a menos 120. E ela desenhou a molécula e caiu para menos 30. E ela ficou decepcionada. Eu falei, não, agora vamos reinterpretar o resultado, depende do ponto de vista, né, a referência, né, vamos lá para a física, né, depende do ponto de vista que você olha. Por quê? Você pode discutir o resultado, né, pode contar a história, tentei fazer, caiu, era para dobrar, ficou metade da interação. Aí você tem um parâmetro que é aquela que deu menos 60, você olhar para ela e entender por que ela dá menos 60 e a outra que era para dar menos 120 de score, deu um score menor, né, maior, né, menos 30 maior que menos 60, né, do ponto de vista da referência matemática. Então, é isso. Então, depende como você interpreta o resultado. Contamos a história real, obviamente, né, não importa como que você conte a história, uma tem um score, a outra tem o dobro. E por que esse score é negativo, né? Já me perguntaram isso também aqui durante esse curso. É porque ele diz para você que a ligação desta molécula na sua proteína-alvo, ou na sua molécula-alvo, né, se alguém for aí trabalhar com DNA, RNA, ela é favorável. Favorável do ponto de vista termodinâmico significa que ela é espontânea, ela vai se ligar nas condições ali celulares, 37 graus, pH 7, etc., ou no ambiente que ela estiver, tá? Isso é para dar uma visão da fisiologia, né? E aí pode acontecer também de, eventualmente, você está tentando melhorar a ligação, você vai fazendo a molécula ficar maior, e você aplicar o docking, né, para ter aquela análise, e ele dar positivo. Aí nós precisamos discutir o que é o positivo, né? O positivo significa que você teria que fornecer energia para aquele sistema, né, que está esperando alguma coisa para ser ligado, para que ele tivesse, digamos, uma dilatação. Então, fornecer energia é você abrir aquela caixa, né, aquela proteína, para que aquela molécula possa entrar. Ou seja, isso não vai acontecer de forma espontânea. Então, ela não serve, né, não vai inibir, não vai bloquear, não vai interagir ou estimular, né, depende do que você está fazendo. Então, isso são algumas referências teóricas, né? Por que é negativo, por que pode dar positivo e etc. Então, nós vamos direto ali analisar no Quimera, né? Abrir o RecCharge, isso que você está na mão, espero que vocês tenham salvo aí fácil, e analisar o que está neste arquivo Anchor and Grow Score Mol2, tá? O que saiu do resultado da análise de Doppler. E quando vocês não vão abrir este arquivo, tá? Notem que este arquivo não é para abrir. Tem aqui, ó, onde que vocês vão chamar este arquivo. O RecCharge Open, tá? Abriu, tá lá na tela, tá pronto, tá? Para visualizar. Só que para ver a interação que veio ali da análise do docking, da performance do docking, né? Que você rodou o programa docking, você precisa chamar com o menu Tools, ali, seguindo ali Surfacing, Binding Analysis, View o docking. Então, você vai visualizar o docking, você não vai abrir o docking. Se você abrir esse arquivo, ele é um MOL2, né, o Quimera reconhece, vai abrir uma molécula esta outra do seu database, tá? Então, podem tentar fazer isso também, vocês vão ver ali, se tiver 2, 3 moléculas, parece tudo sobrepostas, que na real ela não consegue estar ali, né, sobreposta, mas virtualmente nós conseguimos ver todas elas empacotadas ali aleatoriamente, tá? Então precisa pegar esta opção View Docking. Então eu vou por Quimera e a gente já faz isso. Depois ainda tem o restante das instruções que eu vou passar, né, passo a passo ali direto no Quimera. Então
o view docking, né? Vocês vão ver uma figurinha ali, vai abrir uma caixa aqui, só acertar o mouse aqui, vai abrir uma caixa de análise. Então, dependendo de quantas moléculas tem no database, vai aparecer uma listinha aqui, 1, 2, 3 moléculas, N moléculas que você colocou ali no database. E logo abaixo vai aparecer, né, daqui a pouco eu amplio aqui direto no Quimera, a parte de energia ou de interação molecular. Vou melhorar um pouquinho. Tá? Aqui é um print de tela, né, então não fica muito interessante para mostrar aqui. Vocês vão ver aí no próprio computador, né? Ó, aqui tem uma molécula, tá uma faixa azul, aqui tem uma segunda, né? Que foi esse print que eu tirei. E aqui embaixo vai ter as forças de Van der Waals, interação eletrostática, e o score, tá? Vocês vão ver ali o score, que é a soma das energias que estão logo abaixo. Então, viu o docking. E depois vocês vão fazer uma seleção que é para verificar se tem pontos de hidrogênios, né, uma análise até onde nós vamos nesse curso, aqui é analisar pontos de hidrogênio. Então, mesmo na janela do view docking, né, que é essa janelinha aqui, vocês vão pedir para ver os parâmetros de pontos de hidrogênio, ou H-bonds, ou H-bonds. E aí tem as caixinhas que precisam assinalar aqui, etc. Ele vai mostrar para você no Quimera as pontes com um tracejado azul, pode mudar essa cor também, aí vai a opção de cada um. Tá? Geralmente o padrão dele é passar azul. Quando você passar o mouse nessa barrinha azul, nessa linha azul, né, que mostra quem está fazendo a ponte de hidrogênio, ele mostra a distância. Tá? Daí nós vamos ver depois também o que significa essa distância. E aqui ele tem uma opção que é escrever a informação em um arquivo. Então ele vai te dar um arquivo, texto, né, chama hbond.info, que você troca isso por .txt, o info, né, ou por .doc, e vai abrir aí no seu editor de texto. Tá? Ou associa o .info com o editor de texto. E ali depois a gente vai montar, então, que é a sua tabela de resultados que vai sair ali. Tá? Deixa eu ver se eu tenho uma tabelinha aqui para mostrar. Tá. Então vamos aqui, depois eu já abro a tabela. Depois tem aqui também, ó, eu não vou falar disso hoje, mas se alguém quiser fazer também, né, é um aditivo que ficou aqui dessa aula, que é fazer alinhamento 3D, né? Seria para comparar o seu template com o modelo. Tá? Depois, se alguém tiver interesse em fazer isso aqui, eu detalho um pouquinho mais. Então, vamos para o Quimera. Que eu estou com ali. Então, no Quimera, ó, eu abri o meu receptor, né, meu recharge.mol2, está aqui, ok? Ele tem aqui, essa proteína, ela tem manganês, né, no centro, e etc. Então, vamos utilizar isso aqui para ilustrar esta aula. Bom, abriu o recharge, vai lá em ferramentas, Structure and Bind Analysis, e aqui é que tem a opção, então, View Docking. Tá? Pega o View Docking, e aí você vai abrir, né? Você vai provavelmente procurar aí a pasta, se já não abrir a sua pasta de trabalho aqui, que você está acostumado a usar, e vai abrir, então, o arquivo Anchor Engrow Scored.mol2, tá? Isso com o View Docking, tá? Não é um Open, simplesmente. Abrir. Aqui ele abre a caixa de seleção para você indicar qual a versão do programa ou qual programa foi gerado, né, que está ali na instrução. DOC 4, 5 ou utilizamos o 6, tá, que está na máquina virtual. E ele abre esta janela. Tá? Então, esta janela aqui, ela está mostrando o quê? Os compostos que estão no meu database foram utilizados para fazer o docking, né, contra essa proteína. E aqui embaixo aparece, então, a descrição do que, principalmente aqui do grid score, que é o que interessa, que nós vamos analisar hoje, tá? Tem o peso molecular da molécula, etc.
quantas rotações, né, ele fez ali, são 5. Então, tudo isso aqui são informações. E esse grid score, como eu adiantei ali passando pelo roteiro, ele é a soma aqui de menos 25 com menos 11, tá? E mais se tem uma energia de repulsão ali, tá? Que aqui seria positiva, né? Vai ser extraído, então vai me dar um score para essa primeira molécula de menos 37. Bom, quando a gente faz o dock, a gente está curioso, qual que foi a melhor, né? Então aqui eu posso percorrer aqui, ó. Estou olhando para a primeira, que ele já selecionou, menos 37. Passo para a segunda, ó, foi para menos 34. Terceira, menos 34, parecido, menos 42, melhorou um pouquinho. Caiu de novo para 34, menos 32, menos 27, 32, subiu para 47. Tá? E aí eu vou passeando aqui, vendo, né? 49, está melhorando. E finalmente conseguiu menos 50 aqui, né? Com as moléculas. Isso são compostos naturais, tá? Não foi nenhuma invenção aqui, isso aqui é uma análise de compostos naturais, derivados do ácido cafeico contra a enzima que eu faço as minhas pesquisas ali, que é a arginase de Leishman. Então, isso aqui são produtos naturais que tem essa energia, né? Nós temos um trabalho publicado com isso, inclusive, mostrando a linearidade de algumas moléculas. Então, à medida que a molécula foi ficando mais complexa, foi melhorando a interação molecular com a proteína-alvo. Então, isso ficou bastante interessante. E outra correlação que nós conseguimos também foi com a energia do docking. Tá? Então, a molécula que tinha menor energia de ligação, ou seja, maior afinidade, tá? Então, quanto mais negativo, maior a interação espontânea ali, os pontos de interação, nós conseguimos correlacionar a IC50, feita in vitro, de inibição dessa enzima, com a energia que o docking estava. Deu uma correlação linear muito interessante, né? É difícil acontecer isso, mas nós conseguimos. Por quê? Porque esses produtos naturais são uma série, né? No caso, derivados do ácido cafeico, que são glicosilados, outros não são glicosilados, grupos, né, que aumentam, diminuem, aumenta a hidroxila no anel benzênico, diminui a hidroxila, e aí nós fomos medindo essa interação. Então, deu um gráfico interessante. Bom, então aqui eu vi, né, matei minha curiosidade, já identifiquei aqui o meu último composto, né, depois vai aparecer o nome dele, né, no H-Info, eu vou lá analisar todos eles, né. Os que dão menor energia, a importância é ver a complexação da molécula, os pontos de hidrogênio. Então agora nós vamos aqui analisar pontos de hidrogênio. Então aqui nesse menu, tem várias opções aqui, depois vocês podem explorar, né? Não é a intenção do curso ver tudo isso, mas fazer a análise até esse ponto aqui de interações de pontos de hidrogênio. Pode ser que se você trabalhou com moléculas que não contêm oxigênio ligado a hidrogênio, ou carbonilas, ou nitrogênio, que não apareçam pontos de hidrogênio, tá? Então, vai ser outra análise aqui. Então, aqui nós vamos adicionar, aparece essa janela, o intermodel, né? Isso tudo está como print ali na sequência do roteiro, né? E aqui, tem mais um aqui que eu vou assinalar, que não veio assinalado, que é reter a corrente, a ligação de hidrogênio que já está presente na molécula. Aqui essa opção, ela é interessante, ó, que se a molécula tiver uma interação com o aminoácido na proteína, né, quando nós olhamos aqui na proteína, a gente não está vendo as cadeias laterais dos aminoácidos, né, a gente está vendo o enroladinho aí, a conformação dela. Tá? Não se preocupem que a janela está aqui, né? Ela continua aqui embaixo. Cadê? Não fechem a janela, tá? Antes de terminar a análise. Se sumirem, né, você clica ali para ver a proteína, onde é que elas estão. Estão aqui empacotadas aqui na base, né, do Windows, as 3 janelas do Quimera, como aparece aí. A janela principal, a Bond, e a última que eu chamei aqui a partir desta janela do meio. Aqui. Aí eu dou um OK.
ele já vai colocar aqui as pontes que ele achar. Ó, apareceu aqui, então ele completou a tabela, né? Todas as pontes e os ligantes que aparecem ali. E vai exportar toda essa informação de conexões aqui como HBond info. Eu já posso aqui renomear como TXT, tá? E exportar ali para a minha pasta de trabalho. Vai pedir aqui, vou pôr TXT2 aqui, que eu já tenho um ali. Salvei. Salvo o meu arquivo. Tá? Olhando aqui, né, fechou aquela janela, eu volto aqui, agora eu tenho essas pontes identificadas aqui na tabelinha e vai aparecer ali como texto, né, uma tabela organizada no formato de texto naquele arquivo que foi exportado. E aqui eu noto, né, olha, aqui deu menor energia de interação menos 50, ela fez 5 pontos, né? Tem uma outra que fez 5 pontos aqui que chegou próximo, tá? Então aqui a quantidade de pontos de hidrogênio, e agora então a gente passa a analisar este arquivo. Tá? Fecha essa janela, no momento não preciso mais dela. Ah, outra coisa que dá para ver aqui, né? Se você quiser fazer um vídeo ou verificar a interação molecular, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Então, a molécula está onde? Ela está aqui, ó. Essa cor de rosa aqui, né? E ela vai aparecer as pontes de hidrogênio, ó, esses bastõezinhos azuis que aparecem aqui. E quando eu passo o mouse nessa linha azul que mostra exatamente o átomo 1 que está fazendo a ponte de hidrogênio com o átomo 2. Bom, ponte de hidrogênio, obviamente, tem que ter um hidrogênio e tem que ter elementos eletronegativos, que no caso de proteína, ou é o oxigênio ou é um nitrogênio. E na molécula, a mesma coisa, tem que ter um elemento eletronegativo ali ligado a um hidrogênio, ou que possa ser aceptor do hidrogênio. Então, para receber a ponte, né? A ponte sempre tem alguém que doa quem? É aquele que retém a molécula que contém o hidrogênio ligado ao elemento eletronegativo, é que é o doador da ponte, ou seja, ele é o dono do hidrogênio. E o aceptor da ponte é a outra molécula que vai ter um elemento eletronegativo, moléculas orgânicas, a maior parte é esse elemento eletronegativo, ou é o oxigênio ou é o nitrogênio, que vai então interagir com aquele hidrogênio no centro que vem da outra molécula. Então ele é o aceptor da ponte de hidrogênio. Isso eu vou explicar no texto ali também, para vocês interpretarem os resultados. E ainda olhando a janelinha aqui, né? Ó, eu estou olhando ali, estou vendo a molécula aqui, né? Não precisa detalhar muito, né? Mas eu posso ir trocando a molécula. Se eu clico aqui, ó, trocou. Aí eu já consigo até entender, né? As posições que a molécula. Notem se vocês conseguem ver, né? Esse movimento. Eu estava aqui na última, ela estava para baixo. E aí eu vou clicando aqui, ó, ele vai mudando a molécula. Ele mostra uma de cada vez, tá? E aí vocês vão analisando uma a uma. Se quiserem gravar um vídeo, por exemplo, forem fazer um vídeo, o que vocês vão fazer? Coloca a primeira molécula, movimenta, né? Cada movimento que você fizer aqui, quando estiver fazendo o vídeo, né, desse movimento, ele vai gravar. Então, todo movimento que você gerar aqui, ele fica gravado, vai ser uma cena, tá? Que é chamado cena. E aí depois você monta as cenas e faz o seu filme completo ali. Então, aqui você colocaria uma molécula, faz uma cena, coloca outra, vem aqui, tenta achar a melhor posição, tá? E vai modificando. O que vai aparecer no filme? Vai aparecer esse andamento. Olhou a molécula 1, mudou, girou a proteína, deu um zoom, né? Está olhando a molécula 2, a 3, a 4, a 5 e assim por diante. Tá? Eles vão trocando aqui. Então, dessa parte aqui, nós visualizamos o dock e aqui a gente só vai tirar figuras, né? Tem aqui o preset, que vocês podem mexer aqui, ó, que ele faz outros tipos de apresentação, né? Pode chegar fundo branco, outro tipo de silhueta, então aqui, ó. Aqui ele pegou um colorido, né? Então ficou uma molécula aqui mais interessante do que aquele cinza.
Então tem pelo menos 7, 8 opções aqui, né, que eu vou fazendo de preset. Olha, ele travou aqui. Ó, esse aqui é a superfície. Olha que interessante quando você pega esse preset. Ele mostra a fenda, né, a superfície da sua proteína, e a fenda onde a molécula entrou ali ao centro. Então aqui é para cada um brincar aí o tempo que tiver para escolher a melhor visualização. Vamos ver, pedir mais uma aqui se ele sai. Então, aqui ele colocou fundo branco. Tá? Silhueta, né, se eu quiser. Então, são essas figuras que a gente vê na literatura, na internet de proteínas. Você tem várias opções aqui para apresentar o seu resultado. Né? Então, isso também são ilustrações. Né? Então, vamos lá para a tabela. Tá? Eu exportei o H-bond, né? Deixa eu abrir aqui. Estou com ele aberto aqui já. Então, o H-bond, né? Para quem já conseguiu acompanhar e fazer, olha, está aqui, ó. O meu database tinha 12 moléculas. A primeira é o PDB, né? Ele fez ali a interação do meu PDB. Então, era essa proteína que eu estava usando, a 4I1.pdb, é o meu receptor, tá? O meu hack charge. E depois a molécula 11, 12, 13, 14, 15, até 12, que foi a que deu o score melhor. E aqui nós vamos, então, ver o que significa essa tabela. Tá? Eu vou passar isso aqui. Bom, aqui acho que a visualização está boa. Olha, o que eu tenho aqui, tá? Nos heads, né, da tabela, né, que seriam os títulos. Aqui a gente só precisa dar uma arrumadinha, tá? Qual é a arrumadinha aqui? Primeiro, isola esse H-bonds, né? Ele está dizendo ali, veio tudo como formato texto. E aqui eu tenho, ó, o primeiro, que seria a minha primeira coluna, é o meu doador da ponte, donor. Tá? Então, quem é o meu doador? Vou dar um espaço aqui, que é manual mesmo, tá? Que a saída dele ali é rudimentar, digamos. Né? Então, esse daqui é o doador da ponte de hidrogênio. Eu posso trocar aqui, né, se eu estou escrevendo em português, doador. Aqui eu tenho o aceptor, posso editar também, aceptor aqui. Tiro a vírgula, né? Posso colocar isso na tabela, obviamente. O aceptor, quem é o aceptor, né? O hidrogênio envolvido, né? E a distância. Aqui eu tenho duas distâncias, tá? Aqui ficam, só vou espaçar o primeiro para vocês verem que são duas distâncias. A primeira distância, ela é do doador até o aceptor. Notem que ela é maior do que a distância do hidrogênio que está ligado ao doador até o aceptor. Tá? Está claro isso? Por que é menor? Porque a segunda, ela está medindo do hidrogênio até o átomo que está aceitando aquela interação com o hidrogênio. E a primeira não, é como se eu não tivesse o hidrogênio, estou medindo. Se fossem dois oxigênios, por exemplo, a distância dos dois oxigênios, um deles contém o hidrogênio. Então, essa seria uma análise. E aqui eu vou ver quem é o doador, né? Então, o doador, ó, ele está na molécula zero. Voltando aqui, quem é a molécula zero? A molécula zero é o meu hack charge. Tá? Vou colocar aqui, hack charged ponto 2. Tá? Isso aqui é a minha molécula hashtag zero. E depois aqui são os meus ligantes que estão no database. Tá? Então, aqui no caso, quem é o doador? Então, tudo que tem zero aqui, os corretores de texto aqui, de língua, às vezes atrapalham. Então, tudo que tem zero, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, eles são originários da proteína. Tanto é que aqui aparece na sequência
o código de 3 letras do aminoácido, então aqui a histidina, que está na posição 127 da minha cadeia proteica, né? Então lembra, o aminoácido 1, 2, 3, lá o 127 é que deu uma, interagiu com a minha molécula, né, como uma ponte de hidrogênio. O ponto A aqui é porque esta enzima ela é um trímero, ela tem a cadeia A, B e C, e é aquilo que nós vimos no começo do curso. Para fazer o RecCharge, escolhe uma cadeia, no caso aqui, a referência, indiquei para vocês também, PHA, para não esquecer qual que você está trabalhando. Tá? Isso se for, essa proteína é um homotrímero, né? Então ela tem 3 cadeias, mas as 3 cadeias são idênticas, né? Tem proteínas que não são cadeias idênticas, você precisa analisar uma por uma. Tá? Ou aqui no curso, pelo menos uma, escolher uma para mostrar que aprendeu a fazer. E de onde vem, né? A histidina vem desse nitrogênio, tá? Que é o Ne2. A gente pode voltar ali no quimera e localizá-lo, né? Onde é que está a ponte. E o aceptor é a molécula 1,11. Tá? Então, aqui ele está mostrando que essa ponte vem aqui da molécula 1,11. Quem é a molécula 1,11? Tá? Aqui tem um iso, de onde vem essas 3 letras. Isso vocês vão ver no de vocês, que é aquelas 3 letras que eu falei para vocês substituírem depois de preparar a molécula para o DocBlack. Lembra que tinha lá um desconhecido, né, o UNK, e nós fizemos uma substituição, né, ou pelo menos indiquei para vocês fazerem essa substituição. Senão aqui apareceria tudo o NK, se eu não fizesse isso. Isso daqui é uma isoquercetina, se eu não me engano, tá? Mas tem lá uma tabelinha de código, isso já está há muito tempo aqui, eu já não sei mais qual delas que foi aqui. Se era isoquercetina ou isoquercetrina, que é uma variação das moléculas dos produtos naturais que foram testados aqui. Então está aqui o hidrogênio, né, o aceptor, quem é o doador, quem é o aceptor de hidrogênio. E aqui a distância, né, a distância sem o hidrogênio e com o hidrogênio. Então aqui é isso que vocês utilizam no texto para descrever as pontes, né? Geralmente, se você testou muitas moléculas, você vai descrever uma centena de moléculas, você vai ficar com um texto gigante, a não ser que vocês queiram escrever um livro, né, uma monografia. Tá? Mas você vai lá, pega a que tem melhor energia e descreve, né? Ou escolhe as melhores 3, as melhores 5 primeiras, etc. Tudo vai do tempo. Ou escolhe simplesmente a melhor e descreve ali, ó, interação com aminoácido. Aqui a serina, né? Serina 138, asparagina, né? O ASN, histidina e aspartato, tá? 183. Bom, por que repete? Porque aqui ele está mostrando a interação com moléculas diferentes, tá? Então, aqui nesta linha, ele está mostrando a interação com a epigalocatequina, tá? Então, está aqui, é 1,4, né? A molécula 4, que é essa daqui, interagindo com a asparagina. Como essas moléculas são parecidas, ó, aqui tem a galoilcatequina, né, que interage com o mesmo aminoácido. Então, eu testei moléculas que geralmente se faz, né, na síntese orgânica, séries moleculares, né? Você pega um núcleo ali, um esqueleto, e vai variando as posições, como o exercício que eu indiquei para vocês fazerem ali no Marvin, né? Faz variações, mas tem sempre um esqueleto ali. Então, a chance de interagir com o mesmo aminoácido, né, cada uma a sua vez, né, ali no docking, vai repetir esses aminoácidos. Então, esses aminoácidos são aqueles que são importantes, que estão na região que você delimitou ali com as esferas ou com o seu Ligand Charge, ou que, para quem não tem o Ligand Charge, né, que usou um box maior para pegar toda a proteína, ele vai identificar para você um local possível de ligação com um grau de liberdade maior por toda a cadeia proteica. Tá? Quem delimitou com o Ligand Charge ficou com aquelas esferas selecionadas ali no comecinho ali dos trabalhos com o PUT, né, na máquina virtual.
E depois inverte um pouquinho, né? Então aqui, ó, eu tinha doador, que eram aminoácidos, até aqui. E o aceptor eram os compostos testes, né? Os 12 compostos testes. Os que não aparecem aqui, tá? É porque não interagiram dessa forma. Agora, aqui inverteu. Ó. Então, nesta linha aqui, ó, eu tenho aqui a FIS, que é a fisetina, né? Um flavonoide também, produto natural. Então, esta fisetina está doando uma ponte de hidrogênio, tá? Que está aqui, o oxigênio da molécula, né? Na posição 5 ali, não precisa saber exatamente, mas se você for no Quimera ou no Marx, você identifica quem é o oxigênio número 5 da molécula, que faz uma ponte, ele doa a ponte. Na verdade, este oxigênio ele contém um hidrogênio, que está aqui. Ó, tá? Qual é o hidrogênio da fisetina? É o hidrogênio 9, que está ligado ao oxigênio de número 5 naquela molécula do composto natural. E eles, então, doam para um oxigênio do aspartato, que está aqui, OD1, da cadeia lateral do aspartato, que é um ácido carboxílico. Né? O aspartato, a cadeia lateral é CH2COO, menos, no pH fisiológico, o OH, né? Que é o ácido carboxílico. Então, quem é o dono do hidrogênio neste caso? É o composto, não é a proteína. Quem é o dono do aceptor da ponte de hidrogênio? É o radical do aspartato, tá? Do aminoácido aspartato, o resíduo do aspartato. Aqui as distâncias, a mesma coisa. Então, essa é a explicação, né, para vocês conseguirem interpretar quem é o doador, quem é o aceptor. Quando tem o doador, eu indico quem é o hidrogênio, né? Então, aqui o hidrogênio, eu pulei um pouquinho aqui. Então, está aqui, ó. Isso daqui, o hidrogênio no anel ali da histidina, é um anel imidazólico, ele contém 2 nitrogênios. Dá para identificar quem é o N2, o Ne2 ou Ne1, que contém um hidrogênio, tá? Então, quem é o hidrogênio? É esse daqui. Tá? Porque às vezes pode ter 2 hidrogênios, né? Se eu tiver um grupo NH2, tem 2 hidrogênios para poder, com possibilidade de fazer ponto, ele identifica se é o da direita ou da esquerda com essa nomenclatura. Isso às vezes é irrelevante, porque se você girar a molécula ali, né, que ele foi feito naquela posição ali no flex. Se você girar a molécula, ele pode ser equivalente, né? Nesse caso do anel, não, porque está dentro do anel da histidina. Aqui, tá? Então é isso. E aí não tem todos esses dados para avaliar. Bom, o que eu identifiquei aqui, né? O que eu posso tirar mais dessa tabela? Se eu quiser fazer um mutante, tá? Então aqui eu já dou o salto extra, né? Seria fazer a proteína mutante. Será que se eu tirar essa histidina, tá? Vou lá na sequência, na posição 127, tem a letra H, né? No código de uma letra do aminoácido. E eu colocar lá vamos colocar um L, uma leucina, que é um aminoácido que só tem uma cadeia carbônica, né? Não vai ter o grupo imidazol, obviamente não vai ter este nitrogênio, né? Aqui, ó. O que vai acontecer com essa interação molecular se eu fizer este mutante? E para que serviria esse mutante? Serviria para eu estudar, por exemplo, se eu já tenho identificado um mutante de uma proteína viral, né? Vírus mutam o tempo todo, né? Basta estar replicando para fazer mutação, né? Isso aí a gente tem a céu aberto aí nos últimos anos com a pandemia, que a cada hora aparecia uma variante do vírus, né? Porque ele se multiplica. Há um erro da polimerase, né, que está multiplicando o material genético, coloca uma base errada, a base errada vai dar a troca de um aminoácido, né, e aí gera cepas mais virulentas. Por que não sei se alguém já se perguntou, por que sempre gera cepas mais virulentas? Alguém já se perguntou isso? Vou fazer uma pausa aqui. Alguém teve essa curiosidade? Eu acho que as mutações que
viraram cepas mais virulentas acabaram aparecendo mais por questões evolutivas, né? O ideal da cepa é não matar o hospedeiro, mas conforme as cepas tiveram mutações que iam nesse sentido, elas Uhum. predominaram. Sim, e aí que você tem o paciente que está doente, e aí você vai lá, coleta a amostra, né, faz o sequenciamento, que é muito rápido fazer essas identificações, né, se sequenciar o genoma do coronavírus em 24 horas, né, aqui no Brasil, pelo menos, com refeito, vai 48 horas para refazer os testes, etc. E o que acontece? Por que a gente não enxerga, tem uma cepa mais atenuada aqui? Porque não tinha o paciente doente. Tá? Então, se eram certo, ou seja, a mutação foi deletéria, perdeu, ou o sistema de defesa rapidamente, o nosso sistema de defesa, né, identificou aquilo como um antígeno, né, e conseguiu desenvolver resistência, isso ficou perdido. Então, essas mutações a gente não enxerga, porque exatamente não causa a doença, né? Ela não aparece, não evidencia. Então, provavelmente, das cepas que apareceram com maior virulência, etc., pode contar o mesmo número de cepas que nós não detectamos, porque não há interesse médico, tá, de ficar pegando pacientes que não estão doentes, né? Aliás, você nem tem contato com isso. Perfeito, é isso mesmo. Tá? Então, agora, se você conhece, por exemplo, né, nós temos um problema sério hoje, que é a resistência a antibióticos, né? Por que resiste? Às vezes a bactéria mudou um aminoácido e aquele antibiótico precisava daquele aminoácido para ligar ali com força e fazer o efeito de matar ou paralisar o crescimento daquela bactéria. Tá? Então é isso que acontece. Então você pode analisar aqui no docking e prever, né? Quando eu falo em mutante, ó, você identificou aqui, tira o aminoácido que você já identificou, que a sua molécula está ligando, às vezes você está no laboratório, aquilo tem atividade, né? Um determinado sistema ali que você está testando, ou contra micro-organismos, ou como fármacos de ação sistêmica e antihipertensivos, etc. Né? Aí você vai lá e faz esse mutante e faz o docking novamente com esse mutante e analisa. Né? Pode ter mutação também, né, que a gente não vai perceber, novamente, seria o mesmo caminho ali do vírus, né? Se a bactéria mutar para um aminoácido que ligou mais fortemente ao antibiótico. Perfeito, essa bactéria vai ser eliminada, né? Ela não vai aparecer como resistente. Tá? Então a gente só enxerga quando o negócio não dá certo, né? Okay? Mas o contrário também acontece o tempo todo. Então é isso. Tá? Então é fazer esta análise, escolher, né, para ilustrar o trabalho de vocês, mesmo quem testou muitas moléculas, escolhe uma ou duas para comparação, né, por que essa molécula deu um score de menos 40 e essa menos 50, como eu mostrei aqui no meu doc. Tá? Eu vou avaliar ali a estrutura molecular, a complexidade da molécula, e se alguma coisa alterou, né, do que evoluiu de menos 40 para menos 50. Então, esse seria o trabalho de vocês da aula de hoje, né, fazer essa interpretação e a discussão, né, essa é a discussão, né, pelo menos ter, por isso que eu falei, 2, 3 moléculas para testar, para dar uma discussão. Se não tiver tempo, né? Todas deram muito parecidas, menos 30, menos 30, menos 29. O que eu faço? Não, discute o resultado. Olha, essas moléculas que eu testei, e vai para a discussão, né? Falar, olha, se eu fizesse, poderia fazer uma avaliação molecular, tal. Não precisa fazer, tá? É só colocar ali como perspectiva, tal, que você fosse continuar esses estudos, né? Que geralmente na pesquisa é feito, né? Você desenha moléculas, vê o dinheiro que tem no bolso, sintetiza, testa e depois coloca lá para os revisores, né, para aceitar o seu trabalho e fala, olha, depois nós vamos melhorar esta molécula, né, a perspectiva tal, precisa vender literalmente a sua pesquisa, né, para ter mais dinheiro e realmente continuar fazendo outras moléculas, ok? Então esse é o trabalho de hoje, e aí vamos para as perguntas sobre essa aula, senão eu já encerro a gravação, né?
para ficar de apoio, e depois a gente passa para as perguntas anteriores, né, de problemas anteriores. Ficou claro o que tem que fazer? Pode falar, Gabriel. Oi, professor. Eu estou tendo problema aqui com abrir o ViewDoc do Quimera. O meu arquivo Anchor acaba travando o Quimera. São 15 moléculas. Eu não acho que seja problema desse tamanho. Mas aí eu estou já fechando e abrindo de novo e não consegui. Tá. Pode ser problema de memória, né? O Anchor não está Qual o tamanho do arquivo do Anchor? 62 KB. Será que é porque eu estou usando no Drive? De repente, botar na pasta física? Não deveria. Você quer compartilhar e eu tento pelo menos abrir o Gildoc sem um hack aqui, alguma coisa assim, para ver se é o seu computador. Se você mandar um link, alguma coisa aí, ou o próprio arquivo no WhatsApp, o que você achar melhor, e-mail. Prefere que eu compartilhe? Tanto faz. Eu vou ter que fazer o download de qualquer forma. Se você Então eu mandar vou te um. mandar. Tá. Vou fechar isso aqui então. Se precisar, eu volto, tá? Eu reabro aqui, tá fácil aqui. Fechar aqui que eu já abro direto junto com o programa também. Vou parar a gravação aqui então, aí a gente já passa a ver estes problemas.